Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao treinamento para a Olimpíada Brasileira de Informática. A gente agora vai falar de comandos de repetição. Eu dividi esse tópico em duas partes, vou falar da primeira parte agora nessa aula. Bom, os comandos de repetição, eles são usados, como o próprio nome diz, para repetir uma sequência de instruções. E mesmo nos exercícios mais simples da Olimpíada Brasileira de Informática, a maioria deles exige algum tipo de repetição. A repetição pode ser usada na entrada de dados, quando você tem um conjunto de dados que se repete, você precisa entrar com uma sequência de valores, por exemplo, ou quando você precisa gerar a saída, você precisa executar uma sequência de comandos repetidamente para gerar uma saída. Então, obviamente, também pode ser usado nas duas situações simultaneamente. Bom, na maioria das situações, o comando de repetição for, também chamado de laço for, ele é o mais adequado para resolver o problema. O comando for é um comando de repetição que é usado quando a gente conhece a priori qual é o número de repetições necessárias para resolver o problema ou o número de repetições necessárias na entrada de dados. Bom, a forma geral do for, que é equivalente a um comando par em pseudocódigo, é essa aqui. Então, começa com a palavra reservada for, entre um par de parênteses, existem três partes separadas por ponto e vírgula. A primeira parte, que eu chamei de inicialização, é usada para definir o valor inicial da variável de controle do laço for. O laço for ele é controlado por uma variável. Você realmente atribui um valor inicial a essa variável e a cada repetição você vai atualizando o valor dessa variável até que ela atinja um valor final. Isso determina o número de vezes que a sequência de comandos no corpo do for é executada. Então, a primeira parte do for é destinada para inicializar o que a gente chama de variável de controle do laço for. Bom, a segunda parte do for é uma condição, normalmente aplicada sobre essa variável de controle. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, a sequência de comandos no corpo do for é repetida. A terceira parte, que eu chamei aqui de incremento, é usada para atualizar o valor da variável de controle. Não necessariamente um incremento, mas pode ser qualquer modificação nessa variável. E essa operação é executada sempre que uma iteração termina, ou seja, sempre que uma sequência de comandos é executada. Bom, e no corpo do for, a gente está entre um par de chaves e a sequência de comandos que é executada enquanto essa condição aqui é verdadeira. Bom, para tentar entender o fluxo de execução do laço for, vamos mostrar aqui nesse fluxo qual é essa sequência. Então, a inicialização da variável de controle é feita uma única vez. Depois, a condição do for é testada. Se essa condição for falsa, a gente sai do for e passa para a próxima instrução. Se a condição é verdadeira, a sequência de comandos é executada e depois a variável de controle é incrementada e atualizada. E aí, depois a gente volta e testa novamente a condição. Se a condição ainda é verdadeira, a sequência de comandos é atualizada, é executada, a variável de controle é atualizada, a gente volta e testa a condição e fica nesse laço, nessa repetição, até que essa condição seja falsa e a gente sai do laço for e passa para a próxima instrução. Bom, existem alguns operadores que são muito utilizados para atualizar as variáveis de controle de um laço for, que são os operadores unários de incremento e decremento. Esses operadores se aplicam a uma única variável, normalmente a variáveis inteiras, mas podem ser aplicadas a variáveis de outros tipos numéricos, ou até mesmo a variáveis do tipo char. E o operador mais, que é o operador de incremento, ele soma 1 ao seu operando, a variável a qual ele se aplica. E o operador de decremento, o menos, ele subtrai 1 do valor do seu operando, ou seja, da variável ao qual ele se aplica. Esses operadores de incremento e decremento, eles têm dois modos, o pré-fixado e o pós-fixado. No modo pós-fixado, o operador segue a variável, vem depois da variável. Nesse caso, o valor da variável ele só é atualizado depois que a expressão onde essa variável está sendo utilizada é avaliada. Então, se eu uso o operador pós-fixado, faço, sei lá, x igual a y mais, o valor de y ele só é atualizado depois que o seu valor for utilizado na expressão. Já no modo pré-fixado, quando o operador precede
a variável, o valor da variável primeiro é atualizado e só depois o seu valor é usado em uma expressão. Bom, para ilustrar o uso do operador de incremento, o mesmo acontece com o operador de decremento. O decremento também pode ser prefixado ou pós-fixado. Aqui eu tenho duas variáveis inteiras, x e y. Inicializei o y com 1 e eu estou atribuindo a x o valor de y mais. Como aqui a gente está usando o modo pós-fixado, o valor da variável y é usado na expressão e só depois o seu valor é atualizado. Então, o valor que será atribuído a x aqui é 1, que é o valor de y antes do incremento. Depois que o valor de y é usado na expressão, então o y é incrementado. Então, esse printf aqui vai sempre para x igual a 1 e y igual a 2. Vamos compilar e executar esse programa. Eu chamei esse programa de incremento. Incremento.c barra incremento. Então, notem que x vale 1, porque y vale 1 aqui nessa instrução. O operador de incremento, nesse caso, é o pós-fixado, só é executado depois que o valor de y é usado na expressão. Bom, depois o y é atualizado, então o valor de y aqui é 2. Bom, se a gente usasse o operador de incremento prefixado, aí agora primeiro o valor de y seria atualizado e depois seria usado na expressão. Então, nesse caso, agora o valor de x é 2, porque o y primeiro foi atualizado, depois o valor foi usado na expressão, então o y que foi atualizado para 2, x recebeu 2, e aqui a gente imprimiu os valores de x e y. Bom, se esses operadores de incremento e decremento eles são usados numa expressão simples, sem nenhum outro operador de atribuição, por exemplo, ou qualquer outra expressão, então não existe diferença nenhuma entre o modo pós-fixado e o prefixado. Se eu fizer aqui y++, o valor de y vai ser incrementado, depois vai ser usado aqui nessa expressão. Então, vamos compilar o programa. Notem que ele imprimiu x igual a 2. Então, y valia 1, passou a valer 2, e aqui nessa expressão a gente usou o valor 2. O mesmo aconteceria se a gente fizesse mais y. Então, compilar novamente o programa, notem que x e y são iguais a 2. Os operadores de incremento e decremento são muito utilizados para atualizar a variável de controle de laços for. Por exemplo, aqui eu tenho um for que simplesmente imprime os valores de 1 a 10. Então, eu estou inicializando a variável de controle, que é essa variável i, com 1. A minha condição é que o i seja menor ou igual a 10 e a cada passo eu somo 1 ao valor de i através do operador de incremento. Estou usando o modo pós-fixado aqui, mas também poderia ser o modo pré-fixado, como a gente já viu, se é uma instrução simples, que eu não estou usando para atribuir o valor de i a nenhuma outra variável, então tanto faz o modo pós-fixado como o pré-fixado. E aqui dentro do corpo do for estou simplesmente imprimindo o valor de i. Então, normalmente quando você quer repetir uma sequência de comandos, um número conhecido de vezes, você inicializa a variável de controle com 1 e a sua condição é que essa variável de controle seja menor ou igual ao valor final, ou seja, ao número de repetições que você deseja. Então aqui eu quero repetir 10 vezes essa instrução e vai imprimir os valores de 1 a 10. Então vamos aqui compilar o programa. Chamei de for. For.c. Agora executar o programa. Então notem que ele exibiu os valores de 1 a 10. Bom, como eu disse, aqui tanto faz usar o modo pós-fixado como pré-fixado. Se eu usasse o modo pré-fixado, aqui a saída seria a mesma. Só compilar novamente o programa e executar. Notem que a saída é a mesma. Bom, essa parte aqui do for que a gente chama de incremento, na verdade não é necessariamente um incremento. Eu posso também subtrair 1 do valor da variável ou fazer qualquer outra operação. Se eu quisesse imprimir os valores de 10 a 1 em ordem decrescente, eu poderia fazer algo assim. Então, começo a variável de controle com 10. Enquanto ela for maior ou igual a 1, eu imprimo o valor de i e depois decremento o valor da variável i. Subtraio 1 do valor da variável i. Então, vamos ver aqui o comportamento. Notem que agora ele imprimiu os valores de 10 a 1. Bom, outros operadores aritméticos interessantes em C são os operadores aritméticos de atribuição, que combinam uma das operações aritméticas em C com uma operação de atribuição.
Então, existem 5 operadores aritméticos em C, a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, o resto da divisão. A gente pode combinar qualquer um desses 5 operadores com a operação de atribuição. Bom, como é que funcionam esses operadores? Do lado esquerdo desses operadores, normalmente uma variável, do lado direito vem uma expressão. E você atualiza o valor dessa variável, que está escrito no operador, em função da expressão que está à direita, e obviamente do operador que está sendo usado na expressão. Então, se você faz x, o operador igual à expressão, onde esse operador é um desses 5 operadores aqui, isso equivale a fazer x é igual a x, o operador e a expressão. Bom, essa expressão sempre é avaliada primeiro do que o operador, né? Mesmo que esse operador tenha prioridade sobre algum operador dessa expressão, a expressão é realizada primeiro e só depois esse operador aqui é executado. Então, atualizo o valor dessa variável x em função de uma operação que é aplicada à expressão que fica à direita do operador aritmético de atribuição. Bom, aqui eu tenho um programa que ilustra o uso tanto do operador de incremento, para incrementar o valor dessa variável esse for, como os operadores aritméticos de distribuição mais igual e dividido igual. Esse programa é um programa que calcula a média de n números inteiros. Eu vou entrar com n números inteiros aqui nesse for. Então, minha entrada inicial aqui é o valor de n. Eu faço um for de 1 a n, e para cada iteração desse for eu leio um valor, atribuo essa variável val e acumulo nessa variável média, que foi inicializada aqui com 0, o valor da variável val. Então, vou acumulando na variável média o valor de cada um dos valores digitados aqui na cada iteração desse for. Bom, ao sair do for, eu vou dividir a média por n, para obter, obviamente, a média desses valores. Então, posso usar o operador de dividido igual para fazer a média é igual a média dividido por n. Né? Fazer média mais igual a val, a mesma coisa fazer média é igual a média mais val. Média dividido igual a n, a mesma coisa fazer média é igual a média dividido por n. Bom, então vamos executar esse programa. Estou com ele aqui já digitado. Vamos compilar, eu chamei de média o programa. Okay, então, usando ponto barra média, eu vou entrar lá com 5 valores, 4, 6, 8 e 10. São 5, desculpe, 12. Então, a média aqui deu 8, fiz 4, 6, 10, né? Mais 8, 18, mais 10, 28, mais 12, 40. O n era 5, 40 dividido por 5, 8. Estou calculando a média com um ponto flutuante, a média agora é tipo float, então a média deu 8.